Um dos principais e mais improváveis palcos da política brasileira em 2020 viu surgir crises e embates que marcaram o segundo ano do governo Bolsonaro. Quem acompanhou tudo isso de perto em Brasília e vai nos contar agora que lugar é esse é o repórter Antônio Maldonado. Os rumos da política brasileira passaram muitas vezes ao longo de 2020 pelo chamado cercadinho montado pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Muitas das declarações mais polêmicas do presidente, que tiveram impacto em áreas como política externa e economia, foram dadas a apoiadores nas conversas que aconteciam na saída e chegada à residência oficial. Desde o cala-boca a jornalistas até ataques ao presidente da OAB e à esposa do presidente francês Emmanuel Macron, e o famoso "e daí?" em relação ao número de mortos pela pandemia aconteceram no local. A questão é que o cercadinho começou a gerar mais prejuízos do que benefícios, chegando a ser chamado inclusive de fábrica de crises. As críticas à imprensa muitas vezes transformaram o local em um palco de agressões, levando veículos de comunicação a abandonar a cobertura para proteger os profissionais. A situação, inclusive, virou um livro escrito pelo oficial da reserva da Aeronáutica, Emílio Kerber. Ele falava com a população, escutava e depois ele falava algo para a imprensa da agenda positiva do governo, né? Isso aí demorava, esse ritual todo demorava em média uns 10 minutos e muito do que ele falava acabava sendo distorcido, ou então a imprensa, grande parte da imprensa pegava algum detalhe de alguma fala dele e criava uma polêmica em cima disso, né? E a agenda positiva do governo era literalmente deixada de lado. Até junho, apoiadores e jornalistas acompanhavam lado a lado as falas de Bolsonaro. A estratégia só mudou após uma intervenção do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da chegada do ministro das Comunicações, Fábio Faria. A partir daí, o encontro do presidente com os apoiadores passou a acontecer em um ambiente controlado, dentro do Palácio da Alvorada e sem a presença da imprensa, o que evita questionamentos tidos como indesejados. Mas a mudança abriu a possibilidade para que os apoiadores tivessem mais tempo com Bolsonaro, que chegou a ameaçar acabar com o cercadinho diante da quantidade de pedidos pessoais que passou a receber. Eu não posso ser um agenciador de agenda. Um funcionário para achar agenda para todo mundo. Por favor, procure o Ministério da Saúde. Não. Eu não posso, olha, eu vou acabar não parando mais aqui, me desculpe, eu não tenho como não. Sem acesso às falas do presidente com os apoiadores, jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto passaram então a acompanhar a chegada do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criando assim uma espécie de segundo cercadinho em Brasília. Os comentários diários do general acabaram por incomodar Bolsonaro, que em determinado momento do ano fez questão de deixar clara a insatisfação com o vice. Se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo, a não ser que essa pessoa seja indemissível. O fato é que ao longo de 2020 houve uma clara mudança no perfil das pessoas que vão ao Alvorada para se encontrar com Bolsonaro. Antes, eles eram em grande maioria apoiadores do governo e da ideologia defendida pelo presidente. Hoje, são curiosos e visitantes que, por estarem em Brasília, aproveitam a oportunidade para tentar conhecer de perto o chefe do Executivo Federal. De Brasília, Antônio Maldonado. É impressionante a dificuldade que o presidente Bolsonaro tem em se comunicar com o seu público, né? com a população de um modo geral. O cercadinho, assim como as lives, era uma maneira do presidente tentar se comunicar de forma mais direta, tentar ter um acesso direto ao público, porque a imprensa, isso acontece naturalmente, porque a imprensa quase nunca faz o trabalho de informar a população e, de um modo geral, os grandes veículos de mídia no Brasil se tornaram máquinas de propaganda e de difamação do presidente Bolsonaro, né? Você abriu o jornal todos os dias, a missão de todos os jornais, quase que o dia inteiro, é difamar o presidente, arrumar algum ângulo de falar mal. E eles conseguiram transformar o próprio cercadinho numa arma para isso. Chegou num momento onde tudo que o presidente falava dentro do cercadinho, como aliás acabou de dizer o autor aí do livro, tudo que o presidente dizia no cercadinho era deturpado, tirado de contexto, de alguma forma. Então o cercadinho começou a atrapalhar muito mais do
que ajudar. Aí partiram para o presidente Mourão, para o vice-presidente Mourão, para ele como uma forma de gerar intriga com o Bolsonaro. Então você vê que a grande dificuldade do governo é encontrar uma forma de se comunicar com a população, e o governo se comunica muito mal, e com esse problema adicional muito grave de ter uma imprensa que não faz o trabalho informativo e faz só o trabalho de difamação e propaganda de uma agenda política própria.